alguns, hein? O nome da minha mãe era diferente igual o meu. Eurides. Já ouviu falar nesse nome? E o nome do meu pai também era bem diferente como o meu. Alfeu. Diferente, né? Não sei se você já ouviu falar Eurides ou Alfeu. Mas uma das marcas que minha mamãe deixou para mim foi as panelas, cozinhar. Eu amo cozinhar, amo. Eu não tenho vergonha de falar, porque as caixas ainda estão na minha sala, não deu tempo de arrumar tudo. Mas quando tiver tudo arrumado, eu amo receber pessoas em casa. Estou devendo uma janta para a Júlia e eu vou pagar, Júlia. Um dia essa janta vai sair. Eu amo cozinhar, amo. E uma das comidas que minha mãe fazia, que me marca a minha infância, sabe quando você olha e lembra da sua infância? Nhoque. Gente, quem gosta de nhoque aqui? Ai, nhoque da minha mãe, de batata, com frango caipira, gente. Ai, tô com fome. Vamos jantar. Vou pregar rápido, eu prometo. Gente, como marcou a minha vida o nhoque com frango caipira da minha mãe. Mas outra marca que minha mãe deixou para mim foi o artesanato. Minha mãe sempre foi uma artista. Uma época da vida dela, ela trabalhou com roupa, mas no final da vida dela, ela trabalhou com biscuit. E minha mãe deixou esse legado. Eu amo artesanato, né? Então, assim, a parte mais difícil da minha casa, até que as irmãs que estiverem tranquilas, um dia que quiser me ajudar, eu aceito, é o meu ateliê. Então, as caixas na sala, tá indo ateliê. O Guilherme foi em casa esses dias, eu fiquei com tanta vergonha. Mas é bem que ele é bonzinho demais. Para mim, eu já considero o Guilherme como um pastor. E sou aluna dele, adoro ouvir as aulas dele. E o Gui foi lá em casa, ó, a intimidade, hein, Gui? Gente, quando ele entrou e viu as caixas, deu vontade de fazer um buraco. Mas o Gui viu quanta caixa tem na minha casa. Mas um dia meu ateliê vai ficar pronto, mas esse é um legado. Jesus, qual o legado da sua mãe? Fala aí para mim. Camão. Você costura? Mentira, tem umas calças rasgadas do Evandro, vou mandar para lá. Policial costureiro. Gente, essa igreja é cheia de talento. Quando a gente veio arrumar salas aqui, aquela criatura de terno bege lá, todo chique de laranja, nosso artista da igreja, o artista, olha aqui, artista, cutuca aí que ele está dormindo. Acorda, irmão! Esse artista aqui, tudo que estava quebrado, ele já estava com a serra, com a cola, colando, arrumando. Aí tinha um armário caindo no maternal, ele já foi, já arrumou. Isso é só uma portinha. É muito, muito, muito talento. Vamos lá. Lia, qual o legado que a mãezinha deixou para você, Lia? Chorar? Ai, Lia. Tua mãe tinha um coração sensível também. Bom demais, né? Ó, gente. Agora é o seguinte, Elisa, você tem o privilégio de ter a mãezinha aí do teu lado, né, Elisa? Olha que linda que ela é, gente. Ontem ela estava aqui no Chá das Mães. Ela tem 92 ou 93? 92 anos. Olha, gente, olha para ela, que linda que ela é. Ai, gente, ela é linda. Esses cabelinhos brancos têm muitas histórias. Elisa, qual é a marca que a mamãe deu para você? O canto. A culinária. Quero provar essa culinária um dia, tá, Elisa? A Elisa falou que gosta de cozinhar. Ô, Júlia, você que adora falar, não é tímida. Qual o legado que a mamãe te deu, Ju? Gente, a Júlia é linda, né? Ai, gente, eu não canso de ouvir ela cantar. Você puxou a criatividade dela também? Tarso, e você? Qual o legado que a mamãe deu para você?
Disciplina. Com o jeitão da mãe. Que delícia lembrar dessas coisas da mamãe, né? É bom demais, é uma saudade boa. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ah, gente, essas duas mães da Bíblia aqui. Que bênção. Que história linda. Que legado lindo. E hoje a nossa mensagem o tema da nossa mensagem é o legado de uma mãe. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Eu estou certo de que habita também em você. Estou falando de duas mulheres que amavam a Deus. A vovó Lóide ensinou a sua filha Eunice a amar a Deus. E é interessante que a palavra de Deus nos ensina, não tem muita a parte histórica que fala sobre o pai de Timóteo, mas revela em Atos que Timóteo, né, o seu pai era grego. Então, o pai de Timóteo não teve tanta participação na parte espiritual e no legado da sua fé. Mas Timóteo teve o privilégio de ter duas grandes mulheres, servas de Deus, que ensinaram os caminhos do Senhor para ele, desde a sua primeira infância. E é tão interessante quando o Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for velha não se desviará dele. A Bíblia diz, é pelo caminho. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9, diz assim, olha, ensina a palavra ao sentar, ao levantar, cole nas patentes das portas, insista. O meu chamado e o teu chamado como pais, mãe, futuros pais, é de ensinar. É deixar uma marca que não é fácil deixar. Porque muitas vezes quando a gente fala os legados, a gente lembra de muita coisa ruim que nós somos marcados pelos nossos pais. A minha mãe não conhecia o Evangelho. Ninguém dá aquilo que não tem. Quando nós conhecemos o Evangelho, eu tinha 10 anos, numa EBF, aceitei Jesus 7 vezes. Até que uma presbítera lá na IPI de Maringá chegou para mim e falou assim, Áquila, você foi 7 vezes no apelo. Aí eu, por quê? Jesus a gente aceita só uma vez. Aí eu disse, mas eu quero ter certeza que ele entrou na minha vida. E desde lá nós começamos a orar pela conversão da minha mãe Eurides. Minha mãe, muito católica, dizia assim, ela pode ir na escola dominical se no sábado ela for na missa. E toda vez que a minha mãe me pegava lendo a Bíblia, eu lembro isso como se fosse hoje. Eu levava uma surra. Apanhava muito. Minha mãe tinha uma mania de bater na gente na cara, no rosto. E bater várias vezes minha cabeça na parede. Agora vocês entendem, né, gente, que eu sou assim. Mas ninguém dá aquilo que não tem. Na época trouxe muitas mágoas. Eu dizia assim, como que uma mãe não permite que a sua filha conheça o Evangelho? Eu não podia orar antes das refeições, meu pai viajava a semana inteira, meu pai já era convertido. Então na minha casa só era eu e meu pai convertido. E minha mãe tinha uma fábrica de roupa no fundo e as funcionárias me chamavam de biscateriana. Ai, que feio falar isso, né, Áquila? Não devia ter falado, desculpa, gente. E naquele momento, toda vez que eu apanhava, eu comecei a ler a Bíblia e orar no banheiro. E aí ela descobriu que eu orava no banheiro e ela ficava pedindo para a empregada vigiar o tempo do meu banho. E aí eu, menina de 11 anos de idade, a única hora que me sobrava para orar e ler a Bíblia era de madrugada.
Durante muito tempo eu tive muita mágoa. Eu lembro que um dia, na escola dominical, o professor tinha acabado de ler aquele texto, que se alguém bater na sua face, vire a outra. E cheguei em casa, era véspera de Natal, minha mãe arrumando a ceia e fez um banquete e ninguém foi. E ela ficou com muita raiva. E ela pediu para mim cascar um abacaxi. Eu era muito nova, não sabia cascar abacaxi direito, casquei tudo errado, ela não gostou e me deu um tapa na cara. E eu lembrei do professor da escola dominical, adolescente, né? Eu fiz assim, ó. Pode bater a mãe do outro lado. Literalmente. Ela levantou a mão e começou a chorar. Foram 8 anos de oração para que minha mãe pudesse conhecer o Evangelho. 8 anos que eu e meu pai e meus irmãos orávamos pela conversão da minha mãe. E quem foi meu pai na fé e minha mãe na fé nessa época foi meu paizinho. Infelizmente, ninguém dá aquilo que não tem. A minha mãe deu o que ela recebeu do meu avô. Ela apanhava com reio de cavalo. E era assim que ela batia na gente. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa. Quando Deus nos mostra mulheres que se levantam. Mesmo meu pai, aprendendo o Evangelho, meu pai orava com a gente, meu pai testemunhava, meu pai estava com a gente perseverando. Ele sempre dizia, Deus vai alcançar o coração da sua mãe, vamos orar. E aí eu lembro da vovó Eunice, quer dizer, da vovó Lloyd e da mãe Eunice, orando por Timóteo, vivendo o Evangelho vida na vida todos os dias. Foram 8 anos de oração pela minha mãe. E Lloyd ensinando a sua filha Eunice. Eunice ensinando Timóteo a amar a Deus, a viver uma vida plena com o Pai. E ele aprendeu. E um belo dia, minha mãe foi convidada para o acampamento de mulheres. E lá ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E naquela noite minha mãe chorou muito. E o testemunho da minha mãe foi, eu estou aqui graças ao meu marido e os meus filhos. Deus alcançou a minha casa. E minha mãe pediu perdão para a gente. Minha mãe pediu perdão para o meu pai. Aquele foi um dos dias mais lindos da minha vida. Que eu podia falar como Josué disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas olha que texto lindo que continua falando sobre a vida. Quem era o Timóteo, esse servo do Senhor que estava pronto. Paulo chamou Timóteo para caminhar com ele. E olha, abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, que diz assim. Quando a você permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Olha que valor, que perseverança ao sentar ou levantar pelo caminho é todos os dias. Nós, pais, nós precisamos insistir. Eu não sou mãe ainda de uma jovem. Eu não sou mãe ainda de um filho adulto. Eu não sou mãe ainda de um filho casado. Mas ao ouvir as minhas amigas esses anos todos, que já são avós, elas sempre compartilham comigo. Áquila, curta a infância, tão bom, não tem problema. Você vai ver quando chegar a adolescência. Você vai ver depois que casa. Mas se é uma coisa certa, que o legado
é para sempre. Deus nos chama para ensinar os nossos filhos sempre que houver oportunidade. Deus não procura mães perfeitas, pais perfeitos, filhos perfeitos. Deus procura homens e mulheres que o amam. Quando Paulo olha para Timóteo e diz: lembra de tudo que você aprendeu desde a sua infância, do legado que você recebeu da sua avó e da sua mãe. E é esse que através da sua vida vai trazer salvação a muitos. E eu quero compartilhar a vida de algumas outras mulheres que marcaram a história também da humanidade. E uma delas, ela teve pouquinho filho, gente, mas bem pouquinho. 19 filhos. Alguém conhece alguém que teve 19 filhos? Você conhece, Lia? Sério? Quem? Tua tia, 19 filhos. É muito filho, né, gente? 19 filhos é muita coisa. E essa mulher, com 19 filhos, uma mulher temente a Deus, uma mulher que orava, uma mulher que se colocava na presença de Deus, uma mulher que precisava cuidar dos animais, dos seus afazeres, da sua profissão na época. E essa mulher tinha um combinado com seus filhos, que toda vez que ela sempre andava com avental, toda vez que ela levantasse o avental e colocasse sobre a sua cabeça, ela estava no momento de oração. E nenhum dos filhos, ninguém podia atrapalhar esse momento. E se alguém se aproximasse, só se de caso de morte, mas os filhos sabiam que ela estava na presença do Pai em oração. E ela achou que era muito pouco fazer isso durante o dia. Ela começou a levantar as madrugadas em oração. E ela fez um acordo com Deus numa época da vida dela. Deus, cada filho meu, cada filho que o Senhor cuidar, que o Senhor livrar, vai ser mais uma hora de oração. Mas ela tinha 19. Ela tinha que fazer outras coisas também. Mas ela continuou orando. Ela testemunhava, ela pregava o evangelho. E esse não é um dever só da mãe, é um dever do pai também, viu, gente? Mas eu estou contando hoje especial por causa do Dia das Mães, contando dessa mãezinha. E os filhos dela, como Timóteo, foram marcados pelo legado da oração, da palavra, vida na vida. Estou falando nada mais do que a mãe de John Wesley. E tem uma das frases de John Wesley que me marcam muito. Ele fala assim: aprendi com a minha mãe sobre o Evangelho mais do que qualquer teólogo da Inglaterra. E além de orar com os filhos, ela fazia cultos nos lares e chamava toda a vizinhança. E a história dela é lindíssima. Eu só quero contar esse pedacinho da história dessa mulher que orava, que orava, que orava, que perseverava, que orava, que orava. Mas hoje não tem mais tempo de orar. A vida é tão corrida. Nada justifica. Nada justifica. Nada justifica. Não há desculpa para mim e para você deixar de orar pelos nossos filhos. Mães de joelho, filhos em pé. Nós, mães, pais, igreja, precisamos orar pela nossa geração. A nossa geração está se perdendo. Muitos dos nossos filhos aqui da igreja não estão aqui. Não estão mais aqui. A culpa não é sua, a culpa é nossa. É a oração, essas mães que se prostram. Mas tinha um menininho, filho de outra mãe, que não parava em escola nenhuma. E esse filho foi expulso de todas as escolas. A última escola que ele estudou, o professor fez uma carta, embrulhou a carta e disse assim: menino, entregue esta carta para sua mãe e não abra. E ele chegou correndo,
A mãe leu a carta e o menino, em silêncio, o menino muito curioso, falou assim: mãe, o que o diretor da escola falou? O que está escrito nessa carta? E ela disse: "Oh, meu filho, o que está escrito nessa carta é que você é muito inteligente. Não tem nenhum professor na escola que consegue te ensinar. Você é tão sábio, tão inteligente, que eu que vou ter que ser sua professora." Então, ela começou a ensiná-lo. Ela começou a caminhar com ele. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que ele, Thomas Edison, o inventor da energia e de outras e outras invenções. E um dia, depois anos passaram, essa mulher morre e Thomas, vasculhando nas coisas da mãe, eu tive, infelizmente, fiz isso com a minha mãe, que é o momento que você vai guardar as coisinhas, mexer nas coisinhas, isso dói. Só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. E aí ele achou a carta do professor. E essa carta estava escrito: seu filho não tem jeito. Seu filho não vai conseguir aprender. Seu filho é rejeitado por todos os professores da escola. Nós não queremos mais o seu filho na escola. Ensine você na sua casa. Naquele momento, ele lembrou que a mãe dele mentiu. Mas a mãe dele falou realmente uma verdade. Ela mentiu sobre o que estava na carta, mas ela acreditou. Nós temos que ser duas coisas com os nossos filhos: gentileza e firmeza. Gentileza e firmeza. Ser firme, sim, é necessário, muito necessário. Mas ser gentil também é muito necessário. Como é necessário também abraçar. Como é necessário também dizer: filho, eu te amo. Como é necessário parar e ouvir de verdade, sem o celular estar na sua mão. Refeições não se faça com o celular na mesa. Isso é uma coisa que ela puxa a minha orelha do Evandro, mas demais. É porque a gente já tinha feito o combinado, a gente esquece. A mesa é um lugar sagrado. Não é um lugar para dar bronca, não é um lugar para lavar roupa suja, mas é um lugar para se alimentar. É um lugar consagrado para ouvir. Você que é casal, não tem filhos, esse é o momento de vocês, é o momento do Senhor. É um momento de elogios, é um momento de gratidão. Não é um momento de celular. Eu até brinco nos cursos que eu dou para pais, falando assim: olha, vamos fazer um acordo? Coloca o celular em cima um do outro. Quem pegar o celular primeiro, lava a louça do almoço ou da janta. Ixi, vai sobrar para quem? Mas eu quero contar uma outra história de uma mãe que sempre sonhou em ser mãe, mesmo antes de casar. Ela não sonhava em casar, quer dizer, ela sonhava em casar. Não, ela sonhava em ser mãe. E ela foi fazer o exame pré-nupcial e o médico disse para ela: você nunca será mãe. E quando essa moça chegou com a sua sogra compartilhando, uma mulher de oração, e essa sogra disse assim: ah, mas esse médico não conhece o Deus que nós servimos. Eu estou falando da minha história e da minha querida sogra, que a gente tem o privilégio dela estar viva, e ela mora em Joinville, a dona Ora. E a dona Ora me abraçou, eu chorei muito, ela orou comigo e disse: o nosso Deus tem seus planos. E casei com o Evandro. Durante 17 anos nós tentamos engravidar e não conseguimos. Nesses 17 anos teve um dia que eu estava em Minas Gerais pregando numa igreja, liguei para ele e falei assim: amor, veio um homem ungir minha barriga, vai ser agora. Aí ele falou assim: ah, aquilo menos, como um bom presbiteriano, né? E eu sou mais pentequinha. Aí o homem não ungiu, pediu para a esposa ungir minha barriga, mas ele orou.
Deus te fala que o nome da sua filha vai ser Raika. Ligo para o Evandro e falo assim, amor, vou engravidar. E tem até o nome. E na hora eu achei lindo Raika. Gente, se alguém chama Raika, por favor, não se ofende que eu vou falar. O Evandro falou assim, minha filha, não vai ter nome de cachorro, pelo amor de Deus. 10 anos depois dessa oração do irmão se passaram. Fazia 7 anos que a gente era casado, passaram mais 10 anos. E eu estava numa igreja, uma grande igreja, pregando. Quando a gente foi embora, uma mulher saiu correndo atrás de mim. Áquila, missionária, Deus tem uma palavra para você! Eu, aleluia! Fala, irmã! Deus não tem filhos para você. Você nunca será mãe. Irmãos, quando eu vi isso, deu vontade de voar no pescoço da irmãzinha profeta. Mas a gente, né? Crente, a gente disfarça bem, né? E aí eu entrei no carro chorando. Eram 15 horas de viagem de carro. O Evandro estava comigo nesse dia. E eu chorei. O Evandro, calma, amor, calma. Pode ter sido uma profetada e não uma profecia. Deus falou, a mulher tinha tanta autoridade. Ela falou, Deus não tem filhos para você. E eu cheguei em Rio Preto. Na época nós trabalhávamos na primeira IPI com o pastor Mário. Compartilhei com ele. Ele disse assim, calma, minha irmã. Quando Deus não te falar não, ore pelo sim. E lá continuei orando. E o tempo passava. E, gente, eu ia nas igrejas na época da curso para pais. Vocês têm noção que Deus manda a gente fazer? Os pais olhavam para mim e diziam assim, quantos filhos a irmã tem? E eu dizia assim, nenhum. Ah, tá. Meu Deus, o Senhor está mandando eu falar. Eu estou aqui porque o Senhor manda e eu obedeço. E um belo dia, passados esses 17 anos, eu lendo um livro maravilhoso. Leio esse livro, Maravilhoso Bom Deus. Que livro! E o autor do livro compartilhou do primeiro capítulo que ele teve um filho que faleceu depois de 8 meses. E ele compartilhou uma oração de gratidão pela existência do filho dele. E nessa oração ele dizia assim, Senhor, obrigado pelo privilégio de ter convivido só 8 meses com meu filho, mas um anjo que o Senhor mandou na nossa casa e na nossa vida e começou a orar e começou a agradecer. Quando eu terminei de ler essa oração, eu parei e disse, Senhor, eu nunca agradeci porque eu não sou mãe. Eu estou uma filhinha mimada. Que mulher de oração eu sou? Ai, Deus, você vai me dar ou não vai me dar? Porque as mulheres olhavam para mim e diziam, agora que eu sou mãe, eu sou mulher. Meus irmãos, se é uma coisa que eu vivi, que 17 anos a igreja é o melhor lugar do mundo, mas ela pode ser o pior lugar do mundo. Porque ô linguinha maldita tem as irmãs. Como tem gente para te colocar para baixo? Como tem gente para te humilhar? Como tem gente para dizer aquilo que... ser falsos profetas mesmo. E poucas pessoas te abraçam e dizem, minha filha, Deus te ama sendo mãe. Deus te ama não sendo mãe. Deus tem histórias diferentes para cada um de nós. Deus usou a vida de Timóteo, sim, porque ele teve 2 mulheres de fé e vida na vida. Mas foi história que Deus tinha para Timóteo, diferente da sua história. Se é uma coisa que nos une com Timóteo, é a perseverança, é a oração, é a nossa fé em Cristo Jesus. É a gente deixar o nosso legado para os nossos filhos. E o maior tesouro que meu pai e minha mãe deixou para mim, não foi os meus estudos, porque eu estudei depois de véia. Tirei meu DRT de atriz depois de véia. O maior legado que meu pai Alfeu deixou para mim, e o maior legado que minha mamãe Eurides deixou para mim, é a minha fé. Quando eles morreram, só teve dívida para pagar. Mas toda vez que eu estou na rua,
Semana passada eu estava em São Paulo e eu entrei no banheiro, tinha uma menina querendo tirar a vida dela. E Deus falou assim, aquela você não entrou nesse banheiro do shopping à toa, não. É você que eu quero usar. E eu dizia, Senhor, estou cansada, estou saindo 3 horas da manhã de Rio Preto, Deus, deixa eu só ir no banheiro e ir embora. Deus falou, não, ela vai tirar a vida dela. Você vai lá e você vai abraçar ela. Era uma coreana, gente, eu não sei falar coreano, mas eu amo. Deus tem colocado muito coreano na minha vida, não sei porquê, né, filha? E aí, eu cheguei e eu falei, Senhor, então manda todo mundo embora desse banheiro. Estava lotado o banheiro. E aquela menina chorava de gritar. Eu me aproximei dela e lembrei do meu pai. Que meu pai pegava os mendigos na rua e colocava no carro, levava para casa, dava banho, minha mãe queria morrer. Meu pai levava os mendigos para almoçar nos restaurantes chiques e muitos não deixavam meu pai entrar. E meu pai, Alfeu, evangelizava, a gente brincava que ele evangelizava até o poste. E como eu lembro desse legado dele nesse momento. E aí eu disse assim, com licença, como você chama? E ela falava pouco português, mas dava para entender. Eu falei assim, meu nome é Áquila. Eu viajei 800 quilômetros para falar que o sol brilha. Eu não sei a sua dor, mas não faça o que você quer fazer. Existe um Deus lá fora que criou um sol que brilha, Ele quer brilhar na sua vida. E aí eu comecei a orar com ela, comecei a falar do amor de Jesus para ela. Minha amiga Sandra, que tinha me levado para a viagem, entrou no banheiro, tá tudo bem, Áquila? Eu falei assim, orando, de repente, entra uma crente maluca no banheiro. E começou a cantar uma música. A coreana olhou assim. É uma música que está uma febre na internet, eu esqueci agora. E ela começou a gritar assim, o sol brilha, não é nada do sol, mas ela começou a gritar uma música lá, cantou, a coreana olhou para ela, e eu olhei para ela, e ela pegou e saiu correndo. Eu falei assim, Jesus, não ajuda, mas não atrapalha também, né? Eu falei assim, ô Jesus, até nesses lugares a gente encontra os religiosos. Mas aí eu deixei meu celular com ela, deixei meu Instagram, ela não entrou em contato ainda. Mas eu acredito que Deus marca encontros. Deus marca encontros. E aí, depois de ler esse livro, eu dobrei os meus joelhos em casa, orei, chorei e agradeci. Obrigada por não ser mãe, obrigada por não ser mãe, obrigada por não ser mãe. E eu sei que no céu não vai ter uma classificação, quem é mãe desse lado, quem não é desse lado. Deus te ama como você é. Deus ama você. Deus nos ama. E a minha médica, que é cristã, lá em Rio Preto, me ligou e falou assim, Áquila, chegou o tratamento chique dos Estados Unidos que eu vou te presentear. E aí eu e o Evandro tinha combinado que seria a minha última tentativa. E aí eu fui para o tratamento chique dos Estados Unidos para receber lá. E a médica disse, está tudo bem, Áquila? Eu falei assim, doutora, está acontecendo umas coisas estranhas. Ela, o quê? Estou com uma dor na ponta da barriga. Ela, é? Quando ela falou, eu falei assim, nossa, eu estou com câncer, estou com alguma coisa, estou com um tumor, estou com alguma coisa. Porque ela tinha tanta certeza que eu tinha. Ela falou assim, por que você está com essa cuspição na boca? Eu falei assim, doutora, eu estou com essa cuspição na boca também. Ela falou assim, vamos fazer um ultrassom agora? Eu falei assim, vamos. Eu falei assim, ela vai falar qual a doença que eu estou com alguma doença, com certeza. Aí eu fiquei com muito temor, mas confiando em Deus. Quando eu sentei para fazer a ultrassom, ela falou assim, você está de 8 meses. Estou brincando, gente, era 8 semanas. Você está de 8 semanas. E 8 semanas do quê? Ela falou assim, olha aqui. Aqui, eu olhava e não enxergava. Para mim, eu chegava uma doença, qualquer doença, menos um feto. E ela disse assim, você está de 8 semanas. Eu falei assim, doutor, e o tratamento chique dos Estados Unidos?
E ela disse: Áquila, você orou. Seu milagre chegou. E naquele momento, quando eu e o Evandro, a gente saiu da clínica, eu coloquei a mão na minha barriga e disse assim: a Ayla não vai vir para reinar a nossa casa. A Ayla vai vir para amar Deus sobre todas as coisas. E para amar pessoas. Porque esse foi o maior legado que os meus pais deixaram para mim. O maior legado que eu e você podemos deixar para os nossos filhos. Não é uma boa faculdade de medicina. Não é a herança da sua casa. Mas é seu joelho no chão. John Wesley evangelizou um continente. Mais do que um continente nas suas viagens. Não só ele, Billy Graham. A mãe de Billy Graham orava. O homem evangelizou mais de 138 países. Um homem. Se seu filho for um médico, que ele seja um médico para a glória de Deus. Se ele for um advogado, que ele seja um advogado para a glória de Deus. Se ele for um musicista, independente da profissão dele. Ore, igreja, clame, igreja, para que seu filho ame a Deus sobre todas as coisas. E ame pessoas. É fácil viajar. É fácil deixar a minha herança aqui. Não. Deus me chama para a missão. E a gente cumpre o chamado dele para as nossas vidas. É joelho no chão. Nós vamos assistir um vídeo. E estou encerrando com esse vídeo. E esse vídeo me ensina muito a ser mãe. Isso นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าสับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ
นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS Na época que eu e o Evandro era pastor de jovens, nós tivemos uma experiência que me chocou. A gente foi fazer célula na casa de um jovem e quando eu abri a geladeira da casa, tinha 7 copos de Toddy com plastiquinho. O menino tinha 17 anos, a mãe tinha viajado e tinha deixado 7 copos de Toddy pronto para ele tomar cada dia da semana. Aí eu fiquei quieta, mas aí o outro jovem abriu a geladeira e viu isso, foi a zoeira, o apelido dele virou Todinho. A questão que não era aqueles copos de Toddy, era que esse menino virou na sua fase adulta. Ele está no 3º casamento dele, porque ele procura uma mãe e não uma esposa. Isso é uma coisa que eu aprendo com esse vídeo, aprendo com a palavra de Deus, principalmente. É que nós, mães e pais, somos chamados para ensinar os nossos filhos a descascar o abacaxi e não descascar o abacaxi por eles. Isso a Ayla, desde pequenininha, ela tem os seus afazeres em casa. E agora com 10 anos, glória a Deus, já começou a fase de me ajudar a lavar os banheiros. A primeira vez que ela lavou o banheiro, médio. A segunda vez que eu dei as dicas que estava faltando, dei as dicas. Eu lavei o meu banheiro, ela lavou o dela. Quando eu cheguei no banheiro que ela tinha lavado, eu... Ainda bem que ela não fez a comparação do meu banheiro que eu tinha lavado com o dela. Ela ficou várias horas lavando o banheiro dela. E essa é a minha oração, é que eu e você possamos ensinar isso aos nossos filhos. Não descasque o abacaxi para o seu filho. Nós somos chamados para deixar um legado. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque quando o Senhor olha para a minha vida, o Senhor não procura uma mãe perfeita, mas uma mulher que está disposta em amar o Senhor e amar pessoas. Deus, quando o Senhor olha para mim, para as minhas irmãs e para os meus irmãos nessa noite, o Senhor olha com esses olhos de graça e de bondade. Nos ensina, Pai, a termos uma vida de oração, como Lloyd, como Eunice. Mulheres e outras mulheres da Bíblia, e outras mulheres de fé na história, como a mãe de John Wesley. Nos ensina a dobrar os nossos joelhos, a perseverar com os nossos filhos, a pregar o Evangelho, a ser exemplo, Senhor. Nos ensina, Pai. Não permita que possamos desistir da nossa família, mas crie em nós um coração de temor ao Senhor, de missão ao chamado que o Senhor deu a cada um de nós, para a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um dia uma pessoa perguntou para mim assim, a Ayla já fez birra quando ela tinha 2 aninhos? Eu disse, nunca fez. Porque sempre eu fui verdadeira com ela. Sempre fui verdadeira. Hoje pode comprar, hoje não pode. E é muito duro nós, mães, falarmos não quando o filho quer alguma coisa. Mas hoje eu sei. 10 anos se passaram, eu tenho uma pouca jornada de mãe como perto de algumas de vocês. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando a Ayla fala, tudo bem, eu não posso ter esse tênis hoje, tudo bem, a gente não pode comer uma pizza hoje, tudo bem, porque a gente não tem condição.
ela fala de verdade. Não que ela não queria. Como eu fui privada de muitas coisas na minha infância. Mas uma coisa que eu tenho certeza que eu nunca fui privada pelos meus pais foi do afeto e do amor. E isso, com quase 50 anos que eu vou fazer, é a maior marca que eu lembro dos meus pais. Não é daquilo que eles não me deram, mas é daquilo que eles deixaram no meu coração para compartilhar com outros. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Obrigada, Conselho, pelo convite. Deus abençoe essa igreja, que é a nossa igreja, a igreja que a gente tem aprendido a amar. E obrigada, porque vocês também estão aprendendo a amar a gente. Deus abençoe. Agora, eu queria... Evandro, você pode pegar o cesto lá, por favor? Eu quero deixar um pedacinho da minha mãe. Deixei para falar por último. Com vocês. Essas foram as últimas flores que ela fez 10 dias antes dela falecer. Minha mãe fazia flores de biscuit e arrumando a mudança eu achei essas flores. E as nossas crianças aqui da igreja pintaram os vasinhos. Felipe, você ajuda a tia Áquila? Você vem aqui? Vem. Felipe, pega um vasinho para mostrar assim, só um para você mostrar para a turma aqui. Isso. Ajuda aí, Evandro, por favor. Isso, aqui tá tudo. Vem aqui, Fê, do lado da tia. Vem aqui. Opa! Tá bonitão hoje, hein? Tô bonitão. Tô bonitão. Vem aqui pertinho da titia. Quando a gente recebeu quinta-feira, que a mãe estava internada. E no domingo ela faleceu. Ela descobriu um câncer. E ela faleceu. Quando eu entrei na casa dela, a casa dela estava repleta dessas flores. E essas são as últimas flores. As crianças da nossa igreja pintaram os vasinhos, né, Fê? Você ajudou a pintar? Uhum. Sim. Ficou bonito, hein? Parabéns. E a Ayla me ajudou a montar as flores. E eu sempre gosto muito de homenagear todas as mulheres. Mães, não mães. Porque nós somos mães do coração. Muitas de nós vamos ser mães de outros filhos, que não são nossos, mas crianças que Deus vai colocar na nossa vida, crianças grandes que Deus vai colocar na sua vida para cuidar. Então eu queria chamar aqui na frente todas as mulheres da nossa igreja, as jovens, as mães, as que não são mães ainda, que vão ser um dia. Então todas vocês vão ser homenageadas. Eu queria chamar o conselho da igreja presente para entregar esse vasinho. O Fê também, se ajuda a entregar, Fê, para as mamães? Agora fala assim, mamães. Mamães. Feliz. Dia das Mães. Nós amamos vocês. Amamos Fala vocês. assim, mãe, Mãe, te amo, viu? te amo, viu?